Olá, paz! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Rosalira dos Santos e este é o canal Ame Sua Sensibilidade. Ele é um espaço para você que é uma pessoa altamente sensível encontrar informações sobre o traço e dicas para lidar melhor com a alta sensibilidade no seu dia a dia. Hoje é terça-feira e todas as terças-feiras é dia de papos e de dicas aqui no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre dois conceitos que costumam ser um pouco misturados com o tema da alta sensibilidade. Dois conceitos que as pessoas costumam, na verdade, confundir com a alta sensibilidade. E os conceitos são introversão e timidez. Bom, a maioria das pessoas tende a considerar a introversão e a alta sensibilidade como sendo a mesma coisa. Mas, na verdade, trata-se de duas categorias distintas que por vezes se superpõem ou não. Bom, o que eu estou querendo dizer? Que na verdade podem existir e existem pessoas que são altamente sensíveis e também introvertidas. Existem pessoas que são altamente sensíveis e são extrovertidas. Existem pessoas que são extrovertidas e não são altamente sensíveis. Assim como existem também pessoas que são profundamente introvertidas e também não são altamente sensíveis. Uau! E como é que a gente resolve esta confusão? Bom, para começar, vamos entender um pouquinho o que é que queremos dizer quando falamos de introversão. E veja, hoje em dia existem muitos estudos e muitas teorias sobre introversão e extroversão. Se você quiser saber mais sobre o tema, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição deste vídeo, o link para o canal da minha amiga e parceira Marta Leite, o canal Introvertidamente, onde ela aprofunda o tema da introversão. Mas, para nossa compreensão aqui, nós vamos partir da teoria original sobre introversão e extroversão, formulada pelo psicólogo suíço Carl Gustav Jung. Jung via essa dinâmica, introversão e extroversão, como sendo a divisão principal entre os seres humanos. Mas, na perspectiva dele, isto não tinha a ver necessariamente e diretamente com ser ou não ser sociável. Introversão e extroversão, na visão do Jung, está muito mais ligada à direção que toma a nossa energia. Para ele, o introvertido tem a sua energia mais voltada para dentro, para o seu mundo interior, enquanto que o extrovertido está mais voltado para fora, para o mundo externo. O que isso quer dizer? Quer dizer que uma pessoa que é introvertida se reenergiza, se revitaliza, se alimenta quando passa algum tempo sozinho ou na companhia de uma ou de duas pessoas que ela conhece bem. Para eles, a interação social tende a lhe esgotar, principalmente quando se trata de uma interação com grandes grupos. E depois de um certo período, é necessário que o introvertido se volte para dentro do seu mundo para aí se reencontrar, se reequilibrar e se reenergizar. Já o extrovertido tende a se revitalizar através do contato social. Eles gostam de estar envolvidos com pessoas em atividades sociais e eles necessitam de mais estímulos para se sentirem vivos e para se sentirem bem dispostos. Se uma pessoa extrovertida passa muito tempo sem esse tipo de contato, a tendência é que ela se sinta entediada, cansada, desvitalizada. O extrovertido precisa do contato para se sentir bem, para se sentir vivo, ok? Bom, porém, para Jung, introversão e extroversão são polos de um contínuo, uma linha, digamos assim, na qual todos nós nos situamos em algum ponto desta linha. Isto é diferente da alta sensibilidade, que é uma categoria. Dizer que a alta sensibilidade é uma categoria é dizer que é uma questão de ser ou não ser, como diria Hamlet.
ser ou não ser altamente sensível. Enquanto que a introversão e a extroversão é este contínuo, esta linha que vai de um polo a outro, no qual todos nós nos situamos em algum ponto dessa linha. Isso equivale a dizer que ninguém é totalmente introvertido ou totalmente extrovertido, mas que quando a gente identifica uma pessoa como sendo introvertida ou extrovertida, estamos falando da predominância de uma atitude, a atitude de voltar-se para o seu mundo interno, ou de outra, a atitude de buscar o mundo externo. E é por isso também que existem as pessoas que nós chamamos de ambivertidas, ou seja, pessoas que estariam quase no meio, no ponto mediano dessa linha que liga a introversão à extroversão. Ok? Bom, e as paz com isso? Bem, segundo a doutora Elaine Aron, existem pás que são introvertidas, o que constitui a maioria, 70% de todas as pás são também introvertidas e necessitam desse tempo a sós, necessitam para se revitalizar. Mas existem também aquelas pás, cerca de 30%, que são extrovertidas e necessitam do contato social. Para estas, a dinâmica é um pouquinho mais complicada, porque embora elas necessitem do contato social, elas também precisam de tempo a sós para se recompor. Isto por quê? Porque lembra-se que o que define a autossensibilidade são aquelas 4 características que são compartilhadas por todas as pás, sejam elas introvertidas ou extrovertidas. Caso você não saiba quais são essas 4 características, eu vou deixar também na descrição deste vídeo o link para o vídeo onde eu explico mais sobre o DOS, D-O-E-S, que foi o acrônimo criado pela doutora Aron para sintetizar as características. Mas, rapidamente, são profundidade de processamento sensorial, facilidade para a hiperestimulação e a saturação, emocionalidade intensa e empatia e sensibilidade para sutilezas. Estas são as 4 características que definem o traço da autossensibilidade. Então, introvertidos pais e extrovertidos pais compartilham dessas 4 características, o que leva a que as pais, mesmo quando extrovertidas, necessitem algum tempo a sós por conta da sua facilidade para a hiperestimulação e a saturação, ok? Tá, muito bem. E a timidez? Onde é que a timidez entra nisso? Bem, tal como a introversão, existem também muitas teorias relacionadas à timidez, que explicam a timidez, etc. E aqui eu vou, mais uma vez, me basear nos estudos da doutora Elaine Aron, que relacionam timidez e alta sensibilidade, que é o nosso tema aqui, não é mesmo? Bom, segundo a doutora Aron, enquanto a alta sensibilidade é uma característica, um traço de personalidade, e um traço de personalidade inato, ou seja, uma característica com a qual você nasceu, a timidez é um estado, você está tímido ou tímida, e, segundo a doutora Aron, é um estado que é aprendido. Na perspectiva dela, a timidez, ou aquilo que nós chamamos de timidez, é o resultado de experiências negativas do passado e expectativas de futuro, que se alimentam através de um processo que ela denomina de retroalimentação negativa. Retroalimentação negativa. O que é isso? Simples. Se você se define, se você se reconhece como tímido ou tímida, muito provavelmente houve no seu passado uma experiência social na qual você sentiu que atuou mal ou da qual você recebeu um feedback negativo. A partir daí, você pode criar um receio de que essa experiência se repita e tende a evitar estas situações. Quando você não pode evitá-las, você tende a recuar com medo de atuar mal.
E, segundo a doutora Eram, timidez é o nome que as outras pessoas dão a esta sua atitude. Vendo o seu recuo, elas definem você como sendo uma pessoa tímida. E você, não sabendo explicar este recuo, aceita o rótulo de tímido e passa a se reconhecer como tímido e atuar como tímido, o que só reforça a sua timidez. Este é o processo que a doutora Eram denomina de retroalimentação negativa e que perpetua um rótulo de tímido ou de tímida. Tá bem, Rosalira, mas a verdade é que, por retroalimentação negativa ou não, eu travo em algumas situações sociais, principalmente em situações novas. Ok. Então, a proposta da doutora Eram é que a gente substitua esta palavrinha, timidez, pela expressão desconforto social, porque ela descreve melhor, sem rotular, aquilo que lhe acontece. Você fica desconfortável em determinadas situações sociais, principalmente em situações novas ou em situações de muita exposição, ok? Bom, então vamos explorar um pouquinho mais essa ideia de desconforto social. Segundo a doutora Eram, o desconforto social está diretamente ligado à hiperexcitação. Lembra? Uma das 4 características do traço da autoacessibilidade é a facilidade para a hiperestimulação, que pode levar a esta reação que a gente chama de nervosismo. Deixa eu dar um exemplo para tentar deixar isso um pouquinho mais claro. Imagina que você e um amigo ou amiga, não pais, foram convidados para uma festa. É uma festa na casa de uma pessoa que você só conhece de vista. É a primeira vez que você está na casa dessa pessoa. Seu amigo, não pais, chega, dá 2 beijinhos na anfitriã, olha o local, procura um espaço para se sentar, descobre onde estão as bebidas e os salgadinhos, se senta, vai lá, pega uma bebida, se senta e começa a curtir a festa. Acabou. Você chega, dá 2 beijinhos na anfitriã, olha por cima do ombro dela e primeiro você percebe o ambiente da sala. Se é um ambiente cálido e acolhedor, ou se é um ambiente mais frio e formal. E isso já tem um impacto em você. Aí você começa a reparar nos detalhes da sala. Aí você vê a cor das paredes. Aí você vê o tecido das cortinas, das almofadas, você vê as flores, você vê a música lhe lembra uma coisa que aconteceu com você há muito tempo, ele desperta um sentimento. Aí você vê a roupa, o tipo de roupa que as pessoas estão usando, se você está bem vestido o suficiente, ou se você está destoando. Aí você percebe que a anfitriã está um pouquinho nervosa, você se pergunta, será que eu devia oferecer ajuda? Não, acho melhor deixar quieto, né? E você procura um lugar para sentar. Aí você vê uma pessoa que está lá com uma carinha meio triste ou meio zangada e você pensa, será que eu devia sentar junto dela? Aí você finalmente decide sentar. Já está cansado, já está exausto. E tudo isso se passou em menos de 1 minuto. Nem você mesmo ou você mesma se deu conta de que processou tanta informação. Você só sabe que já está cansado, já queria ir embora. Quando você começa a relaxar um pouquinho, a dona da casa chega para lhe apresentar uma pessoa. E aí você pensa, ai meu Deus, eu devia dizer alguma coisa inteligente. Só que a sua cabeça já não consegue pensar naquele momento, com tanta coisa acontecendo, em uma coisa inteligente para dizer. E aí você fica nervoso ou nervosa porque não acha tal coisa inteligente para dizer. E por aí vai. Percebeu? Isto é hiperexcitação, hiperestimulação. E é a resultante de como você, como pai, capta e percebe muito mais estímulos e também informações sutis do que as outras pessoas. Quando você atua mal sob essas circunstâncias, pode se convencer de que, na verdade, você é tímido ou tímida. Quando o que aconteceu foi que você foi bombardeado ou bombardeada por um excesso de estímulos e não soube como lidar com isto, ok?
Bom, então, para fechar, eu vou compartilhar com você algumas dicas, algumas da própria doutora Aeron, sobre como lidar melhor com as situações de hiperestimulação, principalmente nas interações sociais. Tá? A primeira dica é exatamente isso. Perceba que hiperexcitação, hiperestimulação não é medo. Entenda o que acontece com você e prepare-se para isso. Também abra mão do rótulo de tímido ou de tímida, porque ele é uma valoração e é uma valoração negativa, que não lhe ajuda, que lhe deixa mais tenso ou tensa e que tem um impacto negativo sobre a sua autoestima. Ok? A segunda dica, que é controle a sua exposição aos estímulos. Tente dosar. Então, vá na cozinha, beba água, respire, vá ao banheiro, molhe as mãos, molhe atrás da nuca, respire, se acalme, passe um tempo sozinho, ou fique próximo a uma janela, ou se houver uma área externa, passe um tempo nessa área externa e, sobretudo, tenha controle sobre o tempo que você passará nessas situações. Eu, particularmente, não tenho o hábito de nunca ir a um lugar onde eu não possa simplesmente pegar minha bolsa e vir embora na hora em que eu achar que foi o suficiente. E, se eu estiver na companhia de outra pessoa, eu costumo avisar e combinar um sinal qualquer que diz que para mim já bastou, já é hora de que eu me recolha, tá? Tente ver isso. O importante é que você assuma o controle sobre a quantidade de estímulos que está absorvendo. A outra dica, terceira, assuma uma persona. Veja, geralmente a gente pensa que o nosso desconforto, que a nossa agitação, que o nosso nervosismo é mais perceptível para os outros do que ele é na verdade. E, tendo uma persona, nós podemos ficar mais tranquilos e atuar a partir daí. Na verdade, se você pensar bem, a maioria das interações sociais mais superficiais acontece entre personas. Ninguém sai por aí contando todos os seus problemas para alguém que acaba de conhecer. Não é esta a expectativa. Se você ficar tranquilo com a sua persona e atuar dentro daquilo que a gente chama de senso comum, vai se sair muito bem. E, a propósito disso, vem a minha quarta dica, que é ouça com atenção. Boa parte das pessoas, principalmente aquelas que são extrovertidas, amam falar sobre o que elas estão fazendo, suas realizações, a última viagem que fizeram, etc, etc. Então, basta que você tenha no seu repertório, da sua persona, uma ou duas perguntas interessantes, como, por exemplo, em que você trabalha? Ah, tá, isso é interessante? Você acha isso legal? Que boa parte das pessoas se encarregará da conversa. E tudo o que você precisa é ouvir e ouvir com atenção. E logo ficará conhecido como uma pessoa maravilhosa para se ter por perto. Ok? E por fim, a minha última dica é a metáfora da conta bancária de interação social. Pensa assim, imagina que a quantidade de energia que você tem para a interação social, seja você uma paz introvertida, a maioria, assim como eu, seja você uma paz extrovertida, que gosta da interação social, mas que também se desgasta com ela por causa do excesso de estímulos. Pense que você tem uma quantidade X de energia para gastar com interações sociais. Este é o seu dinheiro na nossa conta bancária. Pense que este é o seu dinheiro. E, por outro lado, você tem uma quantidade X de demandas de interação social, que na nossa brincadeira aqui vai ser a sua despesa. Então, o que você tem que fazer? Equilibrar a despesa, ou seja, as demandas, os convites, etc., com o seu dinheiro, a quantidade de energia que você sente que pode dispor para a interação social.
E aí você faz os seus acordos. Você pode, por exemplo, pensar em um mês. Tá, em um mês eu posso ir uma vez só para o churrasco de fim de semana da turma da empresa e posso ir uma vez para o almoço de domingo com a minha família. É só essa a energia que eu tenho. Aos outros convites eu vou dizer não. No próximo mês eu posso fazer um outro arranjo. Pense, esta é a metáfora da conta bancária de energia social. Bem, o importante é que você perceba que, primeiro, sendo uma paz introvertida, a maioria de nós, você precisa assegurar esse tempo a sós, esse tempo no seu mundo interior, para que você possa se recarregar. Sendo uma paz extrovertida, você necessita do contato social, você necessita estar na rua, você necessita de atividades, mas você também precisa de ter um tempo para se recarregar de tudo isso e conseguir novamente voltar ao contato de boa, ok? A outra coisa que eu acho que eu quero ressaltar, perceba que hiperexcitação e desconforto social não são o equivalente ao rótulo de tímido ou de tímida, mas são uma reação natural do seu sistema nervoso sensível a um bombardeio de estímulos que determinadas situações sociais lhe acarretam. E, sabendo disso, assuma, na medida do possível, o controle sobre a quantos estímulos você se expõe. E equilibre isso com o seu tempo de recuperação, ok? Bem, pais, este foi o Papos e Dicas desta terça-feira. Como sempre, eu espero que este conteúdo tenha lhe sido útil. E, de novo, se você gostou e se você achou que esse conteúdo realmente lhe foi útil, por favor, clique no botão que aparece aí embaixo, assine o canal, acione as notificações para saber quando vai haver um vídeo novo, etc. E mais uma vez, se você conhece alguém que é altamente sensível, seja introvertido ou extrovertido, e que tem dificuldade para definir como lidar com as situações de interação social, e mais ainda, que se identifica com o rótulo de tímido ou de tímida, por favor, compartilhe esse vídeo e me ajude a difundir uma informação e uma informação de qualidade sobre o tema da autossensibilidade aqui entre nós no Brasil. Muito obrigada por ter me assistido. Beijos e bênçãos e até a próxima. Tchau!